Então, muito boa tarde, que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe a todos, nessa tarde e sempre. Vamos falar então desse tema um pouco espinhoso, que faz parte da vida de todo mundo, quando a vida não vai bem. Primeiro agradecendo mais uma vez o convite e a confiança do Grupo Espírita Paulo e Estevão, para que a gente esteja aqui nesse seminário. O bom da vida é viver mais uma vez, que é parte da campanha, é a participação do GEP na campanha do Setembro Amarelo, essa campanha de valorização da vida. Por isso mesmo, eu advirto, se alguém estiver aqui em sofrimento intenso, não se descuide. Quando terminar a palestra, pegue informações na recepção, na livraria, sobre as atividades do GEP, ou entre em contato pelo telefone com o CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188. Fica essa mensagem, porque não sabemos quais são os corações e as dores que eles carregam quando chegam aqui. Sintam-se todos abraçados por mim e, claro, estamos sendo abraçados nesse momento pela espiritualidade maior e pelo nosso querido Mestre Jesus. Hoje aqui, para falar desse tema, a gente vai passar pelos antecedentes do cristianismo até o espiritismo. Porque quando a gente fala em sofrimento, em quando a vida não vai bem, quando a gente fala em dor, existe um personagem na Bíblia que é muito conhecido e que está no Antigo Testamento. Vocês sabem quem é? Jó. Isso. O justo que sofre e que durante muitos capítulos pergunta por quê. A história de Jó tem um livro no Antigo Testamento, é um dos livros sapienciais, um dos livros mais famosos, embora a gente nem sempre conheça a história de Jó realmente. Então, lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, a gente encontra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, talvez muitos aqui se identifiquem com Jó. Às vezes, a gente está vivendo a nossa vida bem direitinho, nos desviando do mal. E aí acontece algo que muda essa vida completamente e coloca de cabeça para baixo a nossa forma de ver o mundo. A gente vê em Jó, capítulo 1, versículo 13 até 21. E sucedeu um dia, prestem atenção o que acontece com Jó, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Jó é muito rico. Então esses bois, essas jumentas, são todos animais dele. E deram sobre ele os sabeus, que é um povo inimigo, e os tomaram. E aos servos, também servos de Jó, feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Achando pouco, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, outro povo inimigo, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, porque você pensava que não podia piorar, o que acontece? Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa,
que caiu sobre os jovens e morreram, todos os filhos. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, que é um costume dos judeus diante da má notícia, e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que tal? A vida não estava bem para ele, não é verdade? Era um homem justo e começou a acontecer uma dificuldade atrás da outra. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, se identifica. É uma má notícia atrás da outra. Ele vivia muito bem até então. E tudo parece começar a dar errado. Mas ele mantém ainda a sua crença em Deus. E diz: Nu ele me trouxe, nu me levará, glorifica a Deus. Aí a gente pensa, agora vai parar. Não para. Depois disso, sucedeu de Jó se ver coberto de pústulas, dos pés à cabeça, em sofrimento físico imenso, de forma que ele tinha que limpar as cascas das feridas com uma telha, porque ele também estava pobre, imensamente pobre e abandonado. E nesse dia, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Está lá no capítulo 3, Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Alguém se identifica? Muito sofrimento, muita desgraça, uma atrás da outra, e a pessoa ainda persevera na fé. Acredito em Deus, agradeço, meu Deus. Mas Deus manda mais sofrimento. E a pessoa entra em desespero, fica desesperada e amaldiçoa o dia que veio ao mundo. Isso acontece com todos nós. Vejam, essa história se passa 2.300 anos antes daqui do Espiritismo, do surgimento do Espiritismo. É uma história bem antiga. E Jó já passava pelo que muitos de nós passam, porque há o detalhe dele ser um homem bom e justo. Um homem, como se dizia, temente a Deus, ou seja, ele cumpria todas as suas obrigações religiosas. E acontece tudo isso com ele. E se vocês olharem, forem ler o livro na Bíblia, vão descobrir como aconteceu. Porque Deus estava no céu, essa história tem um prólogo, e no prólogo diz que Deus estava no céu, os anjos vieram e com eles veio Satanás. E Satanás diz a Deus que estava passando pelo mundo, vendo as pessoas. E Deus pergunta: você viu o meu filho Jó? Como ele é bom? E é por causa de Satanás que as desgraças vêm acima de Jó. Porque Satanás diz: é fácil ser bom quando tudo dá certo. Difícil é quando tudo dá errado. Ser fiel a Deus quando tudo dá certo é fácil. Quero ver como ele fica se tudo começa a dar errado. E Deus diz: pois vai lá e faz. Estão aterrorizados, não é verdade? Vai que um dia Satanás está passando, olha para você e diz: Senhor, a Caroline está ali fazendo palestra no JEP porque está dando tudo certo. Vai lá
e faz então o que você quer fazer. Bem, vamos ver o que acontece. 3 amigos surgem na história para consolar Jó. São eles Elifaz, Bildade e Zofar. Depois deles aparece ainda Eliú, que não diz o livro que é amigo, mas que surge também para justificar Deus diante de Jó, porque Jó, embora continue acreditando em Deus, em nenhum momento ele duvida da existência de Deus, ele questiona o tempo todo por que aquilo acontece com ele. E entre os judeus acreditava-se, vejam só, bem antes do cristianismo e do espiritismo, que se alguém passava por algo ruim, era porque tinha feito algo ruim. E os amigos de Jó vieram dizer a ele: Jó, você fez alguma coisa ruim. Porque se você não tivesse feito algo ruim, Deus não estaria fazendo isso com você. E Jó não acredita. Eu não fiz nada de errado. Tenho plena consciência disso. Os amigos insistem. E Jó diz: eu não vou negar o que eu vejo e o que eu sei por causa de suas argumentações. Essas suas argumentações aí não estão me aliviando, porque eu tenho certeza que eu fiz tudo certinho. Então, talvez alguns que chegaram aqui no Centro Espírita se sentiram um pouco como Jó. Jó diz assim, capítulo 27, vejam que já passou muito capítulo até aqui. Eu estava no 3. Esses capítulos todos, gente, são Jó reclamando. É Jó reclamando. E os 3 amigos dizendo: você fez alguma coisa? Ele: eu não fiz, não. Você fez alguma coisa? Não fiz, não. E ele diz assim: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Ele tem certeza e plena convicção que não fez nada de errado. Se Jó vivesse hoje e chegasse aqui no JEP ou em qualquer outra casa espírita, ele ia encontrar uma explicação para o seu sofrimento, não é verdade? O que a gente diz aqui na codificação espírita? Por que nós sofremos? Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, aqui no Brasil pelo menos, é o livro mais famoso que existe de Allan Kardec, da doutrina espírita, nós vamos encontrar o capítulo 5 que tem Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos uma passagem de Jesus e a seguir lições, comentários de Allan Kardec antes das instruções dos espíritos. E os textos principais se intitulam Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. O que acrescenta, o que o Espiritismo acrescenta àquilo que falavam os amigos de Jó? Primeiro, causas atuais das aflições é o que eles estavam falando. O que quer que a gente passe, comenta Kardec nesse momento de O Evangelho segundo o Espiritismo, o que quer que a gente passe tem causa. Como bem falou aqui a nossa amiga Eugênia no começo, o que a gente plantou, a gente colhe. Então, em causas atuais das aflições, disse: basta você olhar para o seu passado, para os seus dias, para a sua postura, para o seu pensamento, para quem é você, que você poderá entender por que está passando por esse padecimento. E é verdade, a maioria das vezes, inclusive ele coloca isso, a maioria das vezes, se você examinar a sua história dessa vida, você constatará por que está passando por essa dificuldade, por que a vida não vai bem. Mas há casos em que a pessoa já nasce
já vem ao mundo com problemas, com doenças, com dificuldades. Nós vemos, inclusive, muitas diferenças entre as pessoas desde o nascimento. Algumas nascem saudáveis, outras nascem doentes. Algumas nascem na opulência, na riqueza, outras nascem na pobreza. E o que explica essa diferença de situações? Se a pessoa já nasce assim, se muitas vezes ela já nasce com sofrimento. Basta que nós olhemos as redes sociais um pouquinho, nós vamos ver muito disso. Às vezes aparecem fotos de crianças em situações de calamidade, passando fome. É tão terrível, doentes, raquíticas, coisas que a gente talvez nem veja no nosso dia a dia, porque nós que estamos aqui, pelo menos aparentemente, somos classe média. Mas existe muita dor e muita pobreza e miséria no nosso mundo. Nós vivemos às vezes em bolhas, em aquários, e não enxergamos o quão dolorosa é a vida, muito mais para tanta gente lá fora. É claro que ninguém está competindo em termos de sofrimento. O fato de existir muita gente sofrendo de outra maneira e talvez mais intensa lá fora, não faz com que a minha dor não seja doída. Mas às vezes nós vivemos muito fechados em nós mesmos. E precisávamos olhar um pouco mais para quem está do lado. A gente que já vem ao mundo em intenso sofrimento. E que ainda assim está vivendo, segue vivendo. E a gente fica perguntando como consegue? Mas isso acontece. Eu, pelo menos, me deparo com essa questão às vezes, quando olho algumas pessoas, quando saio do meu aquário e vejo alguém lá fora. Como consegue? Como vive? Como dorme? Como acorda? No que pensa? Com que se preocupa? São outras questões. Às vezes são questões de subsistência. De ter como acordar no outro dia. E toda essa dor existe no mundo. E às vezes a pessoa já vem assim. Muitas vezes já vem envolta em dor. E aí que entra o outro capítulo, aliás, a outra passagem no capítulo 5 que diz causas anteriores das aflições. Ali Kardec comenta que ninguém está sofrendo sem causa. Existem causas. E quando essa causa não se encontra na vida presente, muito possivelmente ela se encontra numa vida passada. Há uma outra vida em que a colheita foi feita. Ou melhor dizendo, em que a semeadura foi feita. E a colheita está sendo feita nessa. Então nós sabemos que ninguém está sofrendo por um capricho divino. Que existe um motivo, existe uma causa, mas ainda assim, isso nos consola, porém pode ser doloroso. E nós podemos cair num pensamento que eu considero perigoso, que é um pensamento que é uma herança da nossa forma de crer ao longo de muitos e muitos séculos. Onde nós vemos Deus como alguém que nos pune. Porque nós tendemos a olhar essa relação causa e efeito como culpa e castigo, como os amigos de Jó. E às vezes alguém pode chegar na doutrina espírita e eu, com a insensibilidade dos amigos de Jó, posso falar, você está sofrendo por sua culpa. Se não foi nessa vida, foi noutra. E massacrar a pessoa em sua dor. Nós precisamos amolecer os nossos corações e entender que não é bem assim que funciona a lei de causa e efeito. Nós encaramos, como espíritos atrasados que somos, como culpa e castigo. Mas não é culpa e castigo. É sempre oportunidade.
São sempre novas oportunidades que se repetem. É isso que significa a lei da reencarnação. Não é uma lei de punição que vai de uma vida para outra. É uma lei de oportunidades que se repetem eternamente, enquanto o espírito precisa, para que ele faça cumprir o seu desígnio, que é o progresso, que é a evolução máxima espiritual. Portanto, quando eu sofro hoje, sempre a causa existe. Mas mesmo que eu diga, em outra encarnação eu fiz, eu não estou sofrendo hoje pelo que eu fiz em outra encarnação. Eu estou sofrendo hoje pelo que eu ainda trago em mim, que me pôs a perder em outra encarnação. Porque se eu não trouxer mais isso, se eu não trouxer mais a necessidade de aprendizado, eu não passo pela lição. A não ser que eu seja um espírito missionário, um espírito de luz, como o caso de Jesus. Porque Jesus, se nós formos falar em sofrimento, foi crucificado, foi abandonado pelos amigos, foi traído, foi incompreendido. Para que sofrimento maior para um justo do que o sofrimento de Jesus? Onde está a causa do sofrimento de Jesus? Se ele é um espírito puro, está no amor. É difícil para a gente entender. Mas se nós lembrarmos um pouco e compararmos levemente com as mães, talvez, e com os pais, porque vou parar de dizer apenas as mães nesse sentido, mas talvez nós possamos compreender minimamente como é possível sofrer por amor. Mães e pais que verdadeiramente amam. E mães que às vezes, só para ter o filho, passam pelas dores do parto, por amor, para que o filho venha, na alegria de saber o que virá. E se for preciso sofrer, sofrerá, para que aquele filho viva. Os pais também podem fazer isso por amor. Jesus sofreu por amor. Não que ele precisasse, que ele estivesse expiando. O que é expiar? É justamente quando o espírito sofre nessa vida a consequência do que fez no passado, seja dessa vida, seja da vida passada. Não é o caso de Jesus. Jesus é um voluntário. Ele vem para nos ensinar como nos portar na vida. Ele vem para ser exemplo. E se nós dizemos que Jesus nos salvou ou morreu pelos nossos pecados, é no sentido de ser exemplo, mas não de tomar para si as lições que nós precisamos passar para que nós, por nossa vez, venhamos a evoluir. Porque nós somos os únicos responsáveis pelo nosso progresso espiritual. O esforço é nosso. Deus nos oferece as oportunidades. E o sofrimento na visão espírita não é castigo, é oportunidade de evolução espiritual. Precisamos colocar isso em evidência, porque às vezes eu até me preocupo que o espiritismo possa perder a sua característica de consolador por causa do movimento espírita, em que espíritas ou pessoas que se dizem espíritas são extremamente cruéis e duras e esquecem de acolher o seu semelhante, de abraçar aquele que sofre sem julgar, de acolher a pessoa que chega na casa espírita com um sorriso, com boa noite, seja bem-vindo, com uma atenção. E lá fora também, vivendo como quem conhece o valor da vida, como nos falou a Eugênia aqui no começo. Mas voltando a Jó, que não conheceu a doutrina espírita, nem mesmo Jesus, mas que muito sofreu, o que acontece com ele? Ele começa a reivindicar, falar com Deus. Ele quer se dirigir
diretamente a Deus. Jó clama pela explicação do próprio Deus. Nós vemos no capítulo 10, versículo 2. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Vejam como essa dúvida é antiga. Por que estou sofrendo? Por que estou atravessando essa dificuldade? Eu falarei ao Todo-Poderoso. Eu quero defender-me perante Deus. Quantas culpas e pecados tenho? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? E o pessoal reencarnacionista faz isso também, nós aqui. Ah, tudo bem, eu sei que foi algo da vida passada. Mas então, será que na reunião mediúnica lá do JEP, os espíritos não podem dizer o que foi? O que é que está causando o meu sofrimento, a minha dificuldade? Me digam. Tipo assim, né? Deus, me convença que isso daqui está sendo justo, porque eu estou um pouco em dúvida. Porque de repente se um médium me disser, Caroline, você está sofrendo porque você fez isso e aquilo, aí eu vou aguentando, né? Porque, aí sim, Deus, ó, tá aprovado. Concordo com o senhor, muito justo. Mas você não acha que está exagerando um pouco, não? E aí começam os terrorismos espíritas, às vezes. Vocês conhecem os terrorismos espíritas? É assim. Uma mulher é casada com um homem extremamente, hoje nós temos essa expressão, abusivo, abusador. Ele bate nela, na frente dos filhos, ela sofre, ela vai à casa espírita e alguém diz, esse é um casamento de provação. Coitada. Você está espiando em outra vida. Ele era um sacerdote. E você é uma cigana. O desencaminhou, o pôs a perder, ensinou-o a beber, e agora ele está aqui com você para que você o leve de volta ao caminho do bem. Vejam, ela é quase um ser de luz. Alcione, vocês conhecem? Do livro Renúncia, ela se sente a própria, e ele que será salvo por ela. E se você se separar dele, noutra encarnação. Conhecem essa? Você vem junto com ele de novo. A coitada, aterrorizada ante essa possibilidade, porque sei lá como será esta próxima encarnação. Vai que ainda é pior. Vai que é um desses países em que as mulheres vestem burca. E ela fica lá dentro da burca com esse cidadão de novo. Aí ela diz, eu vou aguentar. E permanece aprisionada nesse casamento. Porque se ela o largar, noutra encarnação ela vem com ele de novo. Se não na condição de marido, na condição de filho. E ela, meu Deus. E a coitada se arrasta do lado dele a vida toda. Gente, isso é uma maldade. Quem é que dá conta do que a pessoa foi na encarnação, do que é o planejamento reencarnatório dela? Sei lá, eu digo isso às vezes. Se o desafio dela não foi justamente esse, olha, você vai nascer em várias vidas, você ainda não aprendeu a se posicionar. Você é uma Maria mandada há várias vidas. Está na hora de você começar a se fortalecer. Nós vamos te fazer nascer de novo do lado de alguém assim, para ver se agora, no século 21, você consegue dizer chega, antes de desencarnar. Aí a coitada conheceu o centro espírita, não diz chega. E vai ter mais, aí sim, talvez, aí sim ela precisa de mais uma encarnação. Deixei agora algumas cabeças confusas, não foi? Mais uma encarnação para você aprender a dizer chega.
E é que nem aprende-se a ter paciência. Quando você pede paciência a Deus, o que acontece? Ele manda problema, porque se para exercitar paciência é preciso problema. Então, para se libertar de gente abusiva, é preciso gente abusiva por perto. E quando você se vê, nossa, será possível que eu só atraio gente assim? Por que será? Por que será, né, minha irmã? Talvez você precise aprender a dizer chega. Ai, mas eu não sei dizer não. Ah, santa Alcione, minha amiga, aprenda a dizer não, porque Jesus sabia dizer. Agora eu vou dizer num vocabulário bem cearense, ser bom não é ser besta. Porque as pessoas pensam isso. Vejam Jesus. Vão lá os fariseus. Senhor, essa moedinha, a gente dá para César ou a gente não dá para César? E Jesus diz o quê? Hipócritas. Não, antes disso ele dá uma bordoada neles. Hipócritas, por que me tentais? Ele não é bobo não, ele aconselha. Sede mansos como as pombas, astutos como as serpentes, ou seja, sejam cobras. Às vezes é preciso. Não é porque a gente tem que ser bom que a gente tem que ser besta. A bondade de quem não tem coragem de se movimentar e que se acomoda numa atitude passiva e não pacífica não é verdadeira, não é bondade. Daí fica o convite à reflexão. O que será que esse relacionamento, que essa dificuldade estão me propondo? Essa é a verdadeira ideia espírita, pois acreditem que lá para Jó, Deus responde. Deus desce num redemoinho. Vejam só, Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, mas Deus não foi nada fofo, escutem só. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Porventura, também tomarás tu o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como vós, como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e glória. O que acontece? Tem um grande discurso de Deus para Jó, Yahvé, onde ele diz, quem és tu, cidadão, para vir me dizer como devia funcionar o mundo? Mas não é que Deus esteja ofendido, isso é uma linguagem figurada, religiosa, bíblica, simbólica. Mas é um alerta para todos nós. Dá para dizer o que eu fui na vida passada, para ver se eu aceito ou não o que eu estou passando hoje? Porque no fundo é essa a pergunta. Para me conformar, se conforme sem saber. Ou você duvida de Deus, que Ele tenha motivo justo, que Ele saiba, Ele errou com você. Às vezes é um pouco duro, né? É sem entender mesmo, isso é a fé. O Espiritismo explica que não existe sem causa. Agora, os detalhes da causa, se for necessário, se for preciso, você até conhece. Mas não precisa saber não, basta saber que é justo. Agora está mais difícil, Caroline, alguém vai dizer. Mas é por aí. É o que Deus diz a Jó. Eu sei o que faço. E aí eu me lembro que tem uma epístola, as epístolas são as cartas de Paulo que estão no Novo Testamento, em que Paulo de Tarso diz o seguinte,
Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, aqui a partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho da carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A fim de que eu não me exalte, foi-me dado um espinho da carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia para que eu não me exalte. Vou deixar só essa parte aqui porque é suficiente, é o que ele está dizendo. Paulo de Tarso está ensinando, está espalhando a boa nova no mundo pós-Jesus. E ele diz, a excelência, para que eu não me exalte com a excelência das revelações. É o que acontece com a gente. Quando você é um trabalhador espírita, por exemplo. Quando você é uma pessoa correta também, por exemplo. Para que eu não me envaideça, foi-me dado um espinho na carne, um problema. Se eu estou dando uma palestra, aquela pessoa que faz a pergunta difícil, ou até no meu dia a dia, o problema antes de vir para a casa espírita, o problema que nos invade a família, a fim de que eu não me envaideça, de que eu lembre que eu sou só um mensageiro. Eu sou um pouco desastrada. Eu sou apenas um mensageiro. Eu me lembro de certa vez, vocês sabem que o JEP, de vez em quando, tem um palestrante do JEP que vai lá para o Iguatemi, vocês sabem disso, né? Para o shopping Iguatemi. É o momento de oração. Lá tem o pastor, o padre e o palestrante espírita, que não tem nenhuma formação nesse sentido. Um palestrante espírita, o trabalhador espírita, é um autodidata do espiritismo. É alguém que estuda o espiritismo muito mais por conta própria do que se a gente for estudar apenas o ESD, esses grupos de estudo, é muito pouco. Então ele é um autodidata, é alguém que estuda a doutrina espírita porque gosta. Então não existe essa regra, obrigada, de como deve ser, isso aqui é um bom marido. Homens, inspirem-se. Estava muito esperto. Por trás de um bom marido existe sempre uma grande sogra. Estava eu então indo ao Iguatemi, foi a primeira vez que o Hamilton me chamou para fazer o momento de oração lá no Iguatemi. Eu estava indo e, pasmem, eu sou tímida, certo? E eu pensei, meu Deus, porque uma coisa é falar na casa espírita, outra coisa é você falar num shopping. Aí eu, meu Deus, e aí eu comecei, devido aos seus obsessores talvez, ou a minha própria auto-obsessão, a imaginar a cena. Eu vou ficar igual aqueles pregadores nas praças, nos terminais de ônibus. Entreguem-se a Jesus, eu vou gritar. O povo passando no shopping, os que me conhecem, os que desconhecem, olhando, olha, a Caroline, nossa, ela agora se converteu. Deve ter pecado muito para estar pregando tanto. E eu já morrendo de vergonha, me sentindo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, por favor, me esconde uma máscara, o que é que eu faço? Quando uma voz me diz, você não é maior do que aquilo que você tem a falar. Foi o suficiente, tá, gente? Eu sou... Na primeira paulada eu já caio. Eu já digo até aos amigos, olha, se houver algum dia uma ditadura e vocês fizerem algum grupo de oposição, não me chamem, porque eu vou ser aquela que se for pega, no primeiro beliscão eu estou entregando o nome de todo mundo. Eu não resisto. Então, quando me disse, você não é maior do que aquilo
tens a dizer? Eu me senti como Jó aqui. Criatura, criatura pequena de 1,57 m, quem és tu? Quem és tu? Pois é, olha, até que eu cresci um pouco mais que a mamãe, né? Quem és tu para dizer, para estar se envergonhando de falar? E você é melhor do que o pregador do terminal? Ô metida, baixa a bola, vai e fala, porque Jesus pregava em todo lugar. Como é que eu quero achar que eu não possa fazê-lo? Desde então, eu contei essa história para o Hamilton, me lasquei. O Hamilton nem espera que eu diga não, ele diz: Caroline, Jesus mandou um convite, eu já sei. Ele só convida assim, gente. Se o Hamilton chegar para você dizendo que Jesus mandou um convite, se prepare. Enfim, é assim que acontece, né? Nós somos presunçosos demais. O saber infla. Vamos achando... Isso também é uma frase de Paulo de Tarso. O saber infla, nos envaidece. E a gente... Leu no Evangelho do carro. Eu li no Evangelho, qual era o nome da lição? Era Missão do Homem Inteligente na Terra. Missão, podem ler, viu? Missão do Homem Inteligente na Terra. Isso foi a cacetada que eu já recebi antes de vir para dizer: nem pense em se envaidecer. Porque tudo isso daqui é colhido desses livros, dos estudos, de uma vida em que a gente teve a grata satisfação de conhecer a doutrina espírita. Não posso nunca esquecer disso e de ser grata a isso. E Jó, que exigiu a presença de Deus e que a teve, fala para Deus, capítulo 42, o último capítulo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimentos encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Lembrem que Jesus diz muito isso. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvir com os meus ouvidos é ouvir a intuição. Ouvir a voz de Deus dentro de você. Mas agora te veem os meus olhos. Ele antes só ouvia, mas agora ele vê. Esse ver é a fé, gente. É quando a fé se torna tão profunda que nada mais pode abalá-la, mesmo a maior dor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele pede perdão a Deus. E pede a Deus que perdoe os seus amigos, porque quando os seus amigos tentavam consolá-lo, e isso é uma lição para todos nós, esclarecendo, falando com o seu saber, eles não o faziam com o coração. Eles diziam mecanicamente, e foi isso que Jó falou para eles. Vocês estão me consolando porque vocês não estão sentindo o que eu sinto. Isso é mecânico, isso é uma fala aprendida, isso não nasce do coração. Eu não negarei o que nasce do meu coração. Sabe o que quer dizer isso, gente? Que quando você sofre, é interessante algo que eu observei na Bíblia e que fui pesquisar, que é dos judeus, e tem até em Jesus. O judeu tem uma prática religiosa, pelo menos o judeu à época de Jesus, não sei como é hoje, que se chama a lamentação. Ele lamenta. Quando Jesus está na cruz e ele diz: Pai,
Pai, por que me abandonaste? Isso é uma lamentação. E uma lamentação não é uma revolta. Olhem que interessante. Uma lamentação é um reconhecimento do sofrer. Eu não nego que estou sofrendo. Se você tenta negar o seu sofrimento, a psicologia que o diga é pior. Porque ele vai gritar para que você veja que ele existe. Porque é preciso olhar para ele. Tem uma música que todo mundo acha muito bonita a letra, eu até achava, mas depois eu prestei atenção. É uma música de um grupo, acho que de rock, diz assim: ei, dor, você não... Como é a música? Não. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Obrigada. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Mentira! Mentira! Escute a dor. Ela te leva sim a um canto. Por isso Francisco de Assis dizia: irmã dor. Não é que eu vou adorar a dor. Eu faço a lamentação, mas eu reconheço que ela existe e ela me leva sim ao crescimento. Esse é o problema do homem atual. Para ele, a dor não leva a nada. Então, por que eu sofro? O que eu faço diante da dor? Eu fujo, eu bebo, eu uso droga, eu nego, eu enlouqueço, eu só não olho para ela. Trabalho muito, viro workaholic. Eu só não olho para a minha dor, porque ela não me leva a nada. Esse é o problema. Leva sim. O que Jó percebeu, gente? Ele não teve o esclarecimento sobre a causa em vidas passadas, mas ele entendeu que quem deu a dor a ele tem um propósito, e o propósito foi baixar a inflação dele. O saber infla. A retidão também infla. Já viram as pessoas certinhas como se sentem superiores? E são tão superiores que dizem: eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, da boca para fora. Porque no fundo você acha que é. Você acha que é melhor do que os outros, porque você é reto. Eu digo isso porque eu não bebi, nunca fumei, nunca me droguei e sei o que é isso na pele. Eu sou o filho que ficou em casa, casei com o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, vocês conhecem? Casei com o filho pródigo e entendi que não sou melhor do que ele. Obrigado. Só um pouquinho, né, amor? Vejam o que diz a codificação espírita, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação pode ser expiação. Para outros, missão, falamos disso. Mas para chegarem a essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aqui encarnados, nós estamos fazendo a nossa parte na obra da criação, cada um, na sua vidinha, como cada formiga, cada verme, e também cada um de nós está fazendo a sua parte na obra da criação. Nós não vamos fazer só depois que a gente chegar à condição de espírito de luz, não. Eu já estou fazendo agora a minha parte na obra da criação. Cada um de nós, mesmo com os nossos erros,
Porque a criação é tão sábia que até dos erros tira proveito. Eles também movem a roda do progresso. Para executá-la é que em cada mundo toma ele, o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, um corpo espiritual, a fim de nele cumprir, e um corpo físico também, diga-se de passagem, que o corpo físico também é um corpo espiritual, afinal, ele é entregue a um espírito. Do ponto de vista correspondente às ordens de Deus, e assim concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, progride. Nós passamos por todas as vicissitudes da vida, por todas as experiências, nós precisamos disso para aprender. Porque isso é que desperta a nossa consciência. No homem desperta, como desperta? O que desperta? Qual é a diferença do espírito antes de tornar-se homem na sua fase evolutiva, como colocou a Eugênia na primeira palestra? Para ele depois. A diferença entre mim e o cachorrinho não é uma diferença, uma linha tênue, ou uma linha, melhor dizendo, fixa, rígida. Pronto, tornou-se espírito. Não é assim. É uma gradação, como quando da infância nós passamos à idade adulta. Você não dorme criança e acorda adulto. Você tem uma gradação. E a partir de que momento você se tornou o ser adulto que você é? Às vezes o corpo amadureceu, mas não amadureceu por completo? Não amadureceu ainda a cabeça? Então, quando foi esse dia? Não tem esse dia. Do mesmo jeito, o espírito, para tornar-se alma, espírito consciente. E é justamente aí que está a diferença do espírito para os demais seres. Ele é autoconsciente. Nós temos consciência de nós mesmos. Nós temos consciência de que existimos e nós temos livre arbítrio. Porque nós temos consciência. O que quer dizer isso? Até ter consciência, nós seguimos um instinto. O ser que encarna, o animal, ele segue um instinto. Então, o cachorro morde alguém, ele é culpado? Não, ninguém acha que o cachorro, nossa, que cachorro mau. Não. Ele segue o instinto, é a natureza dele. Mas um ser humano é diferente. Porque o ser humano, ele consegue conter o instinto. O ser humano, ele consegue refletir. E ele faz escolhas. E esse é que é o problema também. Por isso que é uma, entre aspas, expulsão do paraíso, o momento que nós nos tornamos espíritos conscientes. Porque eu tenho o poder de escolher. E aí eu não sigo apenas o que Deus determinou para mim através do instinto. Eu fico, vou por aqui ou vou por ali? E eu escolho. Não tenho medo de escolher o caminho errado. Todo caminho leva a Deus. Só tenho medo de não escolher. Porque quando a gente não escolhe, a vida escolhe por nós. Nós temos que exercitar o livre-arbítrio, errando e acertando. Às vezes vai dar errado. Faz parte do projeto. O sofrimento faz parte do projeto. Foi Deus que o criou. Não. O homem criou a dor. Não. É lei divina. Existe uma lei no livro dos Espíritos chamada lei de destruição. Eu não estou falando a maldade humana, essa tudo bem, fruto das nossas imaturidades. Mas o seu corpo, ele vai se desmanchar, queira ou não queira, por mais que você faça cirurgias e procedimentos, é um corpo que envelhece, um corpo que vai adoecer, que vai enfraquecer e que vai morrer. E nesse dia, espero, alguém vai chorar por você. Vai ter dor aí. E não foi você que criou. Porque você é gente. É a lei da vida. Pessoas chegam e pessoas vão. Um dia eu falei para minha filha, ela tem 15 anos. Ela tinha na época. Perdão.
Ela já tem 18. Difícil aceitar. Eu falei para ela, Bia, coisa chata essa besteira de morte. E ela falou, mãe, imagina como seria o mundo se ninguém morresse. Legal a resposta, não foi? É verdade. É assim que funciona mesmo. Uns vão e outros chegam, e é assim que são produzidos novos corpos e a gente reencarna. A vida é eterna. E a gente tem que deixar esse corpo. Porque ele é como a lagartinha, né? Que entrou no casulo. Ele é o nosso casulo. Que a gente tem que largar para poder voar. A vida real é a vida do além. Quando a gente se desprende desse corpo. Até isso acontecer, nós vamos passar por muitas dores. Alguns mais, outros menos. Não pensem que a pessoa que sofre mais é porque é um espírito pior. Doce ilusão, terrorismo espírita. Não é verdade. Às vezes, eu não estou sofrendo porque eu sou um espírito ainda tão fraquinho que eu não posso ainda passar pelo que eu preciso passar. Estão me poupando, porque eu não aguento. Não existe isso. Uma pessoa pode vir em grande sofrimento para dar o exemplo, para ajudar os outros, porque tem condição de sofrer. Só não duvide disso. Tem condição. Eu não acredito não. Não pense. Deus não se enganou com você como não se enganou com Jó. Então vão vir muitas noites. E eu me lembro, porque é a comparação com o dia. O sofrimento, ele é chamado por João da Cruz, São João da Cruz, a noite escura da alma. E nós passaremos ainda muitas noites, mas existe aquela noite, a noite final, segundo São João da Cruz. E ele fez um poema que eu vou ler para vocês. Eu não sou muito boa em decoreba. Lerei para vocês esse poema. E parece um poema de amor, de um encontro amoroso. Mas vocês vão ver. É porque no fundo essa nossa ânsia de amor, que todos nós temos, essa vontade de encontrar o amor, é uma busca, em grande parte, de encontrar Deus, de encontrar a inteireza, de encontrar a parte nossa que a gente ainda não vê, que é todo aquele progresso que está em semente dentro de nós. O grande encontro amoroso é o encontro da alma com o Criador, que faz com que ela diga, quando se torna um espírito de luz, eu e o Pai somos um. Quem disse isso? Jesus. Numa noite escura, com ânsias em amores inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. A noite escura, que João da Cruz fala aqui, é a purificação, o desapego, é o desprendimento de crenças, de afetos, de valores que você não precisa mais, que a dor faz com que a gente passe. Quando você fica sem chão, você começa a perceber que pode viver sem isso. É a noite escura. Quando algo muito precioso te é arrancado. E você consegue ver, eu consigo viver sem isso. É a noite escura. A dor faz isso. A casa sossegada que ele diz que sai é quando você, de tanto sofrer, se aquietou. Você começa a se aquietar e se abandona para o encontro com Deus. Às escuras e segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, às escuras e calada, estando já minha casa sossegada. Ou seja, a pessoa sai da casa e desce as escadas. As escadas, segundo João da Cruz, são os seguintes degraus: fé, esperança
e caridade. Quando você se desapega, você abraça a fé, a esperança e a caridade. E você sai para o seu encontro amoroso. Também, segundo João da Cruz, esse é o auge da noite. Aliás, esse aqui é o começo da noite. Tem o auge da noite, que é o encontro, e tem o fim da noite. Vocês vão ver. Na noite venturosa, em segredo, sem que ninguém me via, nem eu via coisa, sem outra luz e guia, senão aqui no coração, sem outra luz e guia, senão aqui no coração ardia. Qual é a luz que conduz a alma na escuridão, da perda, de tudo que ela perde? Qual é a grande luz? É a fé. Você não tem outra guia. Guie-se pela fé. Essa luz me guiava, mas certa que a do meio-dia, nós estamos na meia-noite. Há uma escuridão completa. E a luz da fé não é como a luz do sol. É como uma luz que guia na escuridão. Entendem? Você não está enxergando nada. E você vai caminhando mesmo assim. Isso é a fé. Você caminhar quando o sol te mostra, não é fé. O que eu faço agora? Caminha. Para onde? Confia. Isso é fé. E se eu caminhar errado? Confia. Isso é fé. Você não foi abandonado. Ó noite que guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste o amado com a amada no amado transformada. Essa é uma linguagem nupcial religiosa. É o encontro da alma consigo mesma, o encontro do espírito com Deus em si, em que um e o outro tornam-se um só. No meu peito florido, que inteiro para ele se guardava, ali ficou dormindo, e eu o acarinhava, e o leque de cedros arquidava. Ele fala da paz que vem desse encontro consigo mesmo, se você se permitir. Isso acontece um pouquinho toda vida que a gente enfrenta uma dificuldade. Se a gente se guiar pela noite escura, se a gente não se desesperar. O ar da amurada, quando eu seus cabelos espargia, com mão suave e alada no meu pescoço feria. Vejam, fere. Existe dor, mas é o encontro, é preciso a dor. Vocês já ouviram falar de algum espírito de luz que encarnou e não sofreu? Quem são os nossos grandes heróis morais, se não pessoas que sofreram? Tem algum? Não, você tem que atravessar a noite escura, é o que São João da Cruz percebeu. E todos os sentidos suspendia, fiquei-me e esqueci-me, reclinei o rosto sobre o amado, cessou tudo e deixei-me, deixando o meu cuidado entre os lírios, em tudo esquecido. E você então se une a Deus. E você se tornou parte em harmonia com a natureza. Você se tornou espírito de luz. Claro que até lá, nós vamos tendo pequenas noites, as nossas pequenas dores. E cada dor que a gente supera é um aprendizado, é uma aquisição da alma. Ela nos fortalece. Olhe para o seu passado e procure ver, ao invés de o quanto sofreu apenas, o quanto o seu sofrimento trouxe para você de crescimento. O quanto ele tem te enriquecido. Se você não percebe ainda, é porque você ainda não abriu seus olhos, não se deixou levar pela fé, pela luz da fé, uma luz que brilha na escuridão. Então a gente, para encerrar,
fecho aqui com 5 frases para vocês pensarem bem, levarem para si na vida diante dos sofrimentos. Primeiro, nem toda dor é expiação, mas toda dor é caminho. Você não sofre só porque na vida passada fez alguma coisa ou nessa. Você sofre para que você cresça. É condição da própria vida na Terra. Faz parte do nosso planeta. Isso não é justo, é justíssimo. É assim que a gente ganha consciência. Deus sabe o que faz. Segundo, Deus não explica tudo, não vai te dar todas as respostas, mas Ele te acompanha e te transforma. Confie nisso. 3, a fé madura pergunta sem negar a si, sem negar o sofrimento e sem perder a reverência. Você tem que olhar para a dor e tem que perguntar. Mas não perguntar como Jó perguntou a Deus naquele primeiro momento. Por quê? Por quê? Não, eu sei que tem um porquê. Mas eu quero tentar entender o que me mantém nisso. O que eu estou aprendendo com isso? A noite é severa, mas ela é fecunda, nos diz João da Cruz. E cuidar de si é também caridade. Cuidemos de nós mesmos, acolhamos a nós mesmos. Não neguemos nossas dores, não é esse o propósito. Você não precisa negar a sua dor, você só tem que reconhecer que ela não é gratuita, que ela tem um propósito. E mesmo que você não consiga ver o propósito, você confie, porque o mundo tem um autor, tem um arquiteto, e é ele que está no controle. E se Deus está no comando, está tudo como deve ser. Nunca duvide disso. Aos poucos, à medida que nós tomamos consciência, nós vamos nos libertando da necessidade de passar por esse mundo de dores. Mas enquanto isso, vamos sofrendo, nos dando as mãos e acreditando. Um dia essa dor passará. Se você está em sofrimento psíquico profundo, busque ajuda. Fale ali, peça informação sobre as atividades do GEP ou ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque as ciências da saúde podem caminhar de mãos dadas com a fé, sim. Muito obrigada.